no livro de Êxodo, o livro das saídas, Êxodo capítulo 13, vamos ler os versículos do 17 até o de número 22. Segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés, Êxodo, capítulo 13, a partir do 17, diz assim as Sagradas Escrituras: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22 e último. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nesta noite, nós vamos aprender, através do Espírito Santo de Deus, sobre as experiências com Deus no deserto. O deserto, meus amados irmãos, é necessário para nos aprimorar. Muitas vezes Deus nos faz passar por provas, pelo deserto, para entendermos quem Ele é e que Ele é quem cuida de nós. Mas no deserto, meus amados, o cristão, o eleito de Deus, ele não fica prostrado, porque o Senhor sempre dá uma saída, sempre mostra uma janela, abre uma porta. O Filho de Deus está passando pelo deserto porque está com Deus, porque sem Deus o homem nada pode fazer. A tendência, meus amados, natural humana, é de procurar as coisas mais simples. Muitas vezes queremos fugir das complicações. E o nosso Deus sabe disso. Sabe que nós queremos escapar das lutas, quando ela nos sobrevém. Mas muitas vezes de nós mesmos, nós não temos resposta para a saída. Mas aí entra a nossa confiança no Senhor. E quando confiamos no Senhor, Ele sempre nos dá uma saída. Ele não nos deixa prostrados. As verdadeiras experiências que temos com Deus nos faz cada vez mais nos aproximarmos dEle. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós o adoramos. Porque só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Como eu sei que estou agradando a Deus com a minha adoração se eu não o conheço? Será que eu estou adorando como Ele deve ser adorado? Então, para que a nossa adoração, para que possamos adorar a Deus, nós temos que conhecê-lo. Nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. O verso 17 diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Caminhando para o norte, os filisteus andariam poucos dias para chegarem à terra de Canaã.
era mais fácil, era mais rápido. Aos olhos dos homens, era mais viável ir por um caminho mais perto. Mas Deus sabia que eles não estavam preparados para as dificuldades que viriam ao enfrentar os exércitos que estavam não só na fronteira, porque o Egito ele era protegido, as suas fronteiras eram protegidas pelos seus exércitos, e além do mais tinha os exércitos dos filisteus. Então, logo que aquele povo vissem a guerra, o seu desejo era de retornar e não de guerrear, pois eles não estavam preparados, armados para a guerra. Então Deus o fez levar pelo caminho do sul, o caminho da península do Sinai, que para onde eles iam, tinham que passar pelo Mar Vermelho. A rota seguindo para o sul, pela península do Sinai, foi nessa rota que Deus conduziu o seu povo. Ao enviar o seu povo para o deserto, Deus estava conduzindo ao aprendizado. Meus irmãos, em Gênesis 15, 13, Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo, saiba disto, dizendo a Abraão, ainda era Abraão e não Abraão, saiba disto, que o seu povo peregrinará em terra alheia e será escravizado por 400 anos. Então, veja só, Deus estava cumprindo a sua palavra. E aqui, durante os 400 anos, aquele povo passou no Egito. E agora Deus tirou com o braço forte e estava guiando o seu povo para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, Deus estava conduzindo o seu povo ao aprendizado. Aquele povo precisava, Deus estava forjando uma nação naquele povo. Então, meus amados, as experiências que nós temos com Deus, ela nos dá crescimento. E no deserto, Deus estava se revelando ao seu povo. Deus estava mostrando quem Ele é. Aquele povo escravizado, por um longo tempo, eles estavam rodeados, estavam cercados de ídolos. Ali no Egito, tudo era ídolo. Os alimentos eram aos ídolos. Tudo era adoração aos ídolos. E aquele povo estava envolto dessa idolatria. Mas Deus ouviu o clamor do povo remanescente, porque Deus nunca desampara os seus. Aleluias. Então, nesta noite, meus amados, vamos aprender mais com o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. E o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite é que Deus é quem conduz o seu povo ao deserto. Muitas vezes pensamos que no deserto Deus não está, nas aflições Deus não está, mas Deus é quem nos conduz. Deus é quem nos conduz para nos ensinar, para nos fortalecer, para que no deserto, nas aflições que nós passamos, nós cada vez mais a gente conheça mais a Deus, tenhamos mais intimidade com Ele e cada vez mais o adoremos. O caminho mais longo para os israelitas, aos seus olhos, eram mais difíceis e complicado, mas era necessário. Certamente, ao escolher a rota mais fácil, ao encontrar com exércitos bem armados, preparados, a sua escolha seria desistir. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E Deus conduziu o seu povo pelo deserto. O local, a direção que Deus guiou o seu povo, o lado sul, eles teriam que chegar até o mar de juncos, que é o Mar Vermelho. Então Deus, ele estava
direcionando o seu povo ao aprendizado. Estava mostrando ao seu povo que sem ele nada podemos fazer. Porque quem tem Deus tem tudo, e quem não tem Deus não tem nada. Deus estava se revelando ao seu povo e conduzindo-os para que tivessem a confiança somente no Senhor. Não nos carros nem cavaleiros, como diz a palavra, mas no Senhor, que depositasse a confiança tão somente nele. Que aplicações nós podemos tirar desse ponto, meus irmãos? Assim como os israelitas, meus irmãos, Deus é quem nos conduz através das tribulações e deserto. A gente tem que lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus nos conduziu, Deus é quem nos conduz nas tribulações também e desertos da vida. Mas temos sempre que ter a convicção de que seremos vitoriosos, porque o Deus está conosco. Aleluia. Então, meus irmãos, se Deus está conosco, não importa onde você esteja. Se você está na cova, se você está na cova dos leões, se você tem uma muralha para derrubar, tem um gigante, saiba que Deus, Ele está no nosso barco. Então, se Deus está conosco, nós seremos exitosos, seremos sempre vitoriosos, porque Deus sempre dá vitória a seu povo. Deus faz o impossível pelo seu povo. Amém? Segundo ponto, meus irmãos, Deus é quem prepara o seu povo. Deus não só conduz, mas Ele também prepara. Verso de número 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, ou seja, o povo estava agrupado, o povo estava unido, havia união. Ele nos acompanha no deserto. Deus, Ele conduz, Deus, Ele prepara o seu povo. As Sagradas Escrituras nos revelam que o povo entrou no deserto arregimentado. A travessia do Egito para Canaã não seria fácil, seria uma tarefa árdua. Mas ele estava preparando seu povo para enfrentar todos os obstáculos que viessem. Não seria fácil a conquista da terra. Deus, Ele conduz, Ele prepara, mas é o homem que tem que fazer. Então haveria muitas guerras e aquele povo, ele estava sendo preparado por Deus, colocando a confiança não nas suas armas, não na sua vontade, não na sua força, mas no Deus de Israel, que dá a vitória ao seu povo. O povo confiava em Deus e confiava no seu líder Moisés. Durante a caminhada, Deus ia instruindo o seu povo a ter os cuidados necessários para chegar na terra de Canaã. Meus irmãos, quando nós estamos falando da parte do Antigo Testamento, nós temos que lembrar que todas as coisas apontam para Jesus. Então, a gente tem que olhar o livro de Êxodo, um livro que existe muitos milagres, e a gente tem que observar direitinho que todas as coisas apontam para Jesus. E o Êxodo é maravilhoso nisso, nas tipificações, nas figuras de Cristo. Então, o que podemos aprender com esse segundo ponto? O nosso Deus, a cada dia, fortalece o nosso espírito para que, quando viermos a termos dificuldades, termos aflições, para que a gente não se desvie da adoração. O maior intento do inimigo é exatamente esse, que as dificuldades, que as provações, que as aflições desviem o nosso foco. O nosso foco é Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé, e a gente não pode desviar a nossa adoração. Deus indica sempre a saída para seu povo.
Êxodo 14, os versos 15 e 16, Deus disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus nos prepara para sairmos de certos embaraços e às vezes esperamos demais para agirmos. Deus nos conduz, Deus nos prepara, nos dá as ferramentas para nós agirmos, para nós não ficarmos parados. Muitas vezes queremos cruzar os braços, deitar numa cama e esperar que as coisas se resolvam. Deus nos preparou e nós temos que tomar as decisões, temos que agir. Amém? Temos, meus irmãos, que aprender que a hora de clamar e a hora de marchar. Não podemos ficar parados esperando que as coisas se resolvam. Nós temos que tomar atitudes com confiança no Senhor, em oração, em jejum, que as coisas se resolvem. Muitas vezes não encontramos a saída, mas nós cremos num Deus que nos dá a saída. Por isso que nós temos que meditar na sua palavra de dia e de noite. Todos os dias nós temos que meditar na palavra, temos que orar, porque cada dia que a gente vai buscando mais a Deus, mais a gente vai se aproximando dele, mais nos aproximamos dele. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Meus amados, um terceiro ponto que eu gostaria de abordar nessa noite é Deus é quem acompanha o seu povo. Deus, ele conduz, Deus, ele prepara, mas Deus também vai junto, ele acompanha o seu povo. Deus conduz ao deserto, Deus prepara no deserto, mas Deus não nos abandona no deserto. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele nos acompanha no deserto. Meus irmãos, e isso faz toda a diferença. Porque se Deus está no barco, não tem tempestade que afunde esse barco. Quando Jesus disse, passemos para outra margem. Eu acho lindo demais esse texto. Porque ele vai conosco. Ele não disse passe, ele disse passemos. Então, Deus está no nosso barco. E não há tempestade que afunde esse barco. Porque os nossos olhos estão nele. A nossa confiança está nele. Aleluia. Meus irmãos, Deus, ele utilizou-se do seu servo José para salvar aquele povo. Nós lembramos que aquele povo passou por uma grande seca, o Egito e toda a circunvizinhança passou por uma grande seca, e aprove a Deus enviar José para o Egito. Nós sabemos da história, José foi vendido por seus irmãos, colocaram numa cisterna rota, uma cisterna sem água, venderam aos ismaelitas, e José, ele chega até o Egito. E chegando ao Egito, Deus salva a sua família, Jacó, aqueles 70 que adentram depois no Egito e vão se fixar na terra de Gósen. E Deus também salva o Egito. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor estão com seu servo. Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção, e onde você pisar a planta do seu pé, também será abençoado. Então José estava ali no Egito, abençoando a sua família e também abençoando o Egito. Assim, meus irmãos, também somos nós. Quando nós somos bênção nas mãos do Senhor, tudo ao nosso redor também se torna bênção. A nossa família é abençoada. Aqueles que nos cercam também são abençoados. Porque onde pisar a planta do seu pé, será abençoado. Mas Deus disse, sê tu uma bênção. Você só será abençoado se você for bênção nas mãos de Deus. E José, quando ele entrou no Egito, vendido por seus irmãos, vendido como escravo para Potifar, oficial do rei, do faraó, José estava salvando
todo o Egito. José, ele tipifica Cristo como Salvador. A vida de José, os seus feitos, aponta para Jesus como Salvador e Redentor do mundo. Então, a vida de José, meus irmãos, também teve muitas tribulações, mas a gente vai observando que José, todo o tempo, glorificava a Deus com as suas atitudes. Não reclamava, só adorava a Deus, só orava a Deus. E agora ele estava envolto também na idolatria. Tudo ali era idolatria ao seu redor. Mas os olhos de José estavam postos em Deus. A sua confiança estava nele. Sabia que estava ali preso, mas continuava confiando que Deus ia libertá-lo. Meus irmãos, e essa confiança de José era tamanha que ele pediu a seus descendentes que levassem os seus ossos. Ou seja, ele fez uma profecia. Profetizou que aquele povo de Israel não ficaria ali no Egito. Porque o povo de Deus não era para ficar no Egito, porque o Egito ele representa o mundo. Faraó representa o inimigo das nossas almas. O povo de Deus, o povo de Israel, representava o primogênito, o meu primogênito. Aleluia. Então, José ele pede que os seus descendentes levem os seus ossos. E essa profecia iria se cumprir quase 400 anos depois, né? Aos adentrarem, como Deus havia prometido a Abraão, que a descendência passaria 400 anos escravos, e assim se cumpriu, porque Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. Jeremias 1:12, né? Deus diz a Jeremias: Jeremias, eu velo em cumprir, eu vigio em cumprir a minha palavra. Tudo que Deus prometeu se cumpriu. Então José pediu, está lá em Gênesis 50, o verso 24 e 25, o desejo de José de ser enterrado na terra de Canaã. E José pediu a seus descendentes que os ossos fossem levados para a terra de Canaã. Ele sabia que o Egito não era para o povo de Deus, que o povo de Deus seria levado para Canaã. Meus irmãos, fazendo uma aplicação desse item 3, nós esperamos no Senhor com confiança que as suas promessas serão cumpridas. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, tudo vai se cumprir. Ele estará conosco em todos os dias até a consumação dos séculos. Em nenhum momento na vida do cristão ele está só. Deus, ele está sempre conosco. Ele está em nós e ele vai à frente, aplanando os caminhos, abrindo portas e janelas, porque a vitória é sempre do povo de Deus. Glória a Deus por isso. Não estamos sós. Ele nos acompanha para dar vitória ao seu povo. Como eu falei antes, Deus faz o possível e o impossível para dar vitória ao seu povo. Glória a Deus. Meus irmãos, o povo ele foi tirado do Egito com o braço forte do Senhor. O livro de Êxodo é o livro da redenção. O povo de Deus se encontrava ali escravizado. O Egito representa o pecado, representa as trevas. E Deus, com o braço forte, estava tirando o seu povo das trevas para a luz. Isso aponta para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que nos tirou das garras do pecado, da escravidão, para a sua maravilhosa luz, nos transportando para o reino do seu amor. Então, a gente tem que olhar a Bíblia e que todos os textos têm que apontar para Jesus. Então, Deus estava tirando o seu povo da escravidão do pecado
para a sua maravilhosa luz, tirando do Egito, que representa o mundo, levando para Canaã, que representa a Canaã celestial. Amém? Que experiências maravilhosas em termos um Deus que nos conduz, nos livra na prova, nos desertos, nas aflições, na cova. Saiba que você não está sozinho. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali naquela fornalha ardente. O rei Nabucodonosor queria adoração para ele, mas os três disseram: não serviremos a ti, somente a Deus, e não importa o que ele faça conosco, que a gente morrer ou deixar de morrer, nós só adoraremos ao nosso Deus. Porque não podemos botar a confiança em outro que não seja o nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, as experiências maravilhosas em termos um Deus que nos conduz, nos livra da prova, nos dá os subsídios, ou seja, nos prepara para enfrentarmos as dificuldades que nos sobrevêm. Além disso, Ele está conosco na prova. Como eu falei, Ele está sempre conosco. Onde nós estivermos, nós nunca estaremos sós, porque Ele está sempre conosco. É promessa de Deus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? A história do Êxodo é um retrato do que Deus fez por nós através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Outrora, nós estávamos perdidos, escravos do pecado. Vivíamos no Egito, vivíamos no mundo, mas Deus nos transportou para o reino do seu amor, para Canaã. Nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Êxodo é o livro da redenção. Redenção alcançada pelo crente através do sacrifício do Cordeiro Santo na cruz do Calvário. Jesus, meus amados, Ele nos comprou com o seu precioso sangue, sangue do Cordeiro Imaculado, que nos purifica de todo pecado. A Ele, glórias, honras e todo louvor e toda a nossa adoração. Que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos ajude, nos conduza, nos prepare e nos use para glorificar o seu santo nome. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém.